vocês no comecinho do programa que a gente ia dedicar um tempo hoje para entender o mercado de trabalho, os dados sobre desemprego que são animadores, mas também escondem alguns sinais de preocupação. Quem está com a gente para a gente entender melhor esses números é o professor sênior da Faculdade de Economia da USP, Hélio Zilberstein, coordenador do salariômetro da FIP. Boa tarde, professor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Sou eu quem agradeço a oportunidade. Boa tarde. Professor, vamos lá. O dado é positivo, 101 milhões de brasileiros ocupados, trabalhando, e é um recorde da série histórica aí da PNAD, mas, por outro lado, quando a gente olha quem tem carteira assinada, quem está na informalidade, fazendo bicos, a gente vê que a informalidade é uma preocupação. 39 milhões e meio de brasileiros sem registro, fazendo bicos no mercado informal, contra 38 milhões com carteira assinada. E tem ainda aqueles 13 milhões e meio que tem CNPJ e não tem carteira assinada, mas que tem uma outra relação de trabalho. O que esses números mostram para a gente? Animadores do ponto de vista de recuperar a atividade econômica antes de pandemia, antes de crise econômica, mas uma informalidade que preocupa para o futuro? Olha, a informalidade, Adriana, é uma coisa que preocupa há décadas, né? Não há nenhuma novidade. Pelo contrário, os dados da PNAD de hoje, nesse sentido, eles são até um pouco animadores, porque nós tivemos um crescimento, a gente pode fazer o balanço do ano, né? Já que essa foi a última PNAD de 2023, então a gente tem hoje um quadro completo do ano passado. E nós tivemos um crescimento no número de pessoas ocupadas de 1,6 milhões. Quer dizer, 1.600.000 brasileiros a mais ocupados. E a notícia boa é que desses 1.600.000, 70% ocuparam posições formais. Seja posições com carteira assinada, empregados com carteira assinada, seja posições no setor público, portanto também formais, e seja como conta própria ou empregador com CNPJ, que é uma forma de inserção formal no mercado de trabalho. Não é uma relação de emprego, mas é uma relação de trabalho que está visível, que a gente pode contar e a gente pode até localizar. Então, de cada 10, 7 conseguiram se inserir formalmente. Esse é um dado muito, muito bom, né? Claro que se você olhar para países mais desenvolvidos, a quantidade de informais é muito menor. Mas num país do tipo do Brasil, a informalidade é muito grande, ela é estrutural. E esse ano foi um ano que não aumentou a informalidade, pelo contrário, a informalidade até acabou diminuindo. Então, é claro que podia ser melhor, mas se a gente olhar para trás, e não precisa olhar muito para trás, esses dados da PNAD estavam muito piores, né? Então, não foi um ano tão ruim para o mercado de trabalho, felizmente. O professor, e a partir de quando a gente pode traçar uma possível tendência? Quando a gente vai descobrir se essa queda da informalidade ou o não crescimento, a não aceleração da informalidade passa a ser uma tendência no Brasil? Nesse ano a gente ainda consegue ver isso? Eu achei que eu ia escapar desse tipo de pergunta, Fábio. De previsão, né? Eu ainda não tenho bola de cristal. Eu sou veterano nessa área, mas ainda não consegui uma bola de cristal. É uma brincadeira, mas eu acho que eu posso tentar responder a sua pergunta. O que a gente precisa mesmo é muito simples, é uma palavra só, mas ao mesmo tempo é difícil de alcançar. A gente precisa voltar a crescer mesmo, crescer a um ritmo interessante, não esse ritmo lento, de pouco crescimento, né? Quando a gente voltar a crescer com vigor, a formalização vai predominar nos novos empregos. Eu não tenho dúvida sobre isso, porque isso já aconteceu no passado. Os períodos de crescimento intenso foram períodos em que o mercado formal cresceu bastante também. Então a resposta é simples, é crescimento. Agora falta
a segunda parte da resposta. Como é que faz, né? O que a gente precisa para voltar a crescer? E aí é que começam os problemas. Para a gente voltar a crescer, a gente precisa que as empresas, os empresários, os consumidores, os investidores confiem nesse governo, confiem nas políticas que estão sendo anunciadas. E esse governo está causando muita incerteza entre todos nós, né? Ele está ameaçando voltar a políticas que no passado não deram certo, que nos levaram à pior recessão que a gente teve nos anos 2014, 2015. Né? Nos 2 anos a gente perdeu 8% de PIB, graças a esse tipo de política que eles estão ensaiando aqui agora. O que nós precisamos é um sinal claro de segurança. O Brasil vai fazer isso aqui, o Brasil vai cuidar da energia limpa, nós vamos fazer um programa de transição de energia, porque o Brasil tem todas as chances de ser a fronteira do mundo na transição energética, na criação de energia verde. Nós temos tudo isso, para todas essas condições. Nós vamos ter um programa agressivo de infraestrutura, vamos convidar e garantir condições para que o capital privado invista na nossa infraestrutura. Então, quando isso acontecer, eu não tenho dúvida que a gente volta a crescer, e volta a crescer rapidamente. E aí a gente derruba essa informalidade. Nós precisamos de clareza, nós precisamos de que o governo olhe para frente, ele ainda está olhando para trás, ele quer voltar a coisas que não deram certo. E o resultado é isso, né? É um crescimento pífio, um crescimento com desconfiança. Infelizmente, é isso. E, professor, salário, que é o que interessa a todo mundo, o senhor que coordena o salariômetro da FIPE. A renda, de acordo com essa pesquisa da PNAD, a renda média mensal ficou estável em 3.032. Quando o mercado está mais aquecido, o trabalhador é mais disputado, digamos assim, tende a conseguir melhores salários. O senhor vê possibilidade para isso no curto e médio prazo ou não? Depende desse crescimento mais vigoroso para, de fato, a gente enxergar crescimento de renda. Claro, com o crescimento, a demanda por trabalho cresce e aí os trabalhadores ganham poder de barganha e eles conseguem negociar salários melhores. Mas mesmo esse dado da PNAD, ele não deixa de ser interessante, Adriana. Veja bem, o salário médio que a PNAD mediu em dezembro é R$ 3.030, salário médio, baixíssimo, né? Um salário médio de $600, né? Um salário muito baixo. Mas ele cresceu, descontando a inflação, ele já cresceu 3% em relação a 12 meses atrás. Na última PNAD de 2022, ele era R$ 92 menor do que ele é hoje, descontada a inflação. É um crescimento de 3% real. Não é um crescimento pequeno, é um crescimento apreciável. E outra coisa interessante é que esse crescimento do salário médio ocorreu ao mesmo tempo em que houve uma expansão do emprego. Normalmente, quando há uma expansão do emprego, quem começa a trabalhar ganha menos do que quem já estava trabalhando. Então, o salário médio deveria ter caído, mas ele cresceu, o que significa que as empresas hoje, apesar de tudo, já estão disputando trabalhadores. E isso reflete nesse crescimento pequeno do salário médio. E a outra coisa interessante é que a PNAD informa também a massa de rendimentos. E aqui a gente não fala massa salarial, porque a PNAD levanta não só o salário do trabalhador assalariado, o empregado, mas ela levanta o rendimento de quem não é assalariado e não tem salário. Ele é um ambulante, é um conta própria, é um empregador. Então a gente usa a palavra rendimento para designar a renda do trabalho, qualquer que seja o vínculo no trabalho que o trabalhador tenha. Então o tamanho dessa massa de rendimentos foi quase 302 bilhões
por mês. Se você anualizar isso dá quase 4 trilhões. Então, veja, 4 trilhões de reais é a parte do PIB que fica com os trabalhadores. O nosso PIB é 10 trilhões, mais ou menos. Ou seja, 40% da renda que nós criamos no Brasil vai para o trabalho e 60% vai para o capital. Nos países desenvolvidos é o contrário. O capital fica com 40% e o trabalho fica com 60%. Por quê? Porque nos países desenvolvidos a produtividade é muito maior, se produz muito mais, o trabalhador participa mais da riqueza que ele ajuda a criar. Mas não é pouco, 40% da riqueza está com os trabalhadores. Então, quando o crescimento vier e quando a produtividade aumentar, e aí para aumentar a produtividade nós precisamos enfrentar de fato a questão da educação profissional, que é uma coisa que ainda está sendo ensaiada, né? A gente está regredindo até nessa área. Mas quando tudo isso acontecer, a produtividade cresce e a parcela do PIB que vai ficar com os trabalhadores vai crescer e a informalidade vai diminuir. O que eu quero dizer é o seguinte, é tanta coisa que a gente precisa que isso não vai acontecer de um dia para o outro, né? Nós precisamos voltar a crescer com vigor, aí a gente começa a enfrentar a informalidade, mas para a gente chegar naqueles 60% falta muito ainda. Falta muita estrada. Professor, para a gente concluir, nem sempre o termômetro da pesquisa é o que as pessoas, os trabalhadores, sentem na vida real. Aqui no comecinho do programa, quando eu falei que a gente ia dedicar um tempo para entender o mercado de trabalho e os resultados da PNAD, um ouvinte escreveu assim, mas eu não estou vendo essa notícia positiva. É um ouvinte da faixa aí dos 60 anos que quer trabalhar, ele falou assim, não tem emprego, não acha emprego para essa faixa etária. E muitas vezes é isso, a gente traz a notícia aqui de um número, mas esse número não foi sentido ainda na vida real da pessoa que está escutando a gente nesse momento. Tem alguma, o senhor que estuda esse mercado aí, esses dados todos na minúcia, tem alguma faixa etária que está mais propensa a sentir mais rapidamente esse sinal de melhora, tanto na renda quanto na oferta de emprego? Ou é mais ou menos igual para todas as faixas da população, na sua opinião? Tem sim, eu vou dar essa parte boa, depois eu volto para esse ouvinte que se queixou de ter dificuldades para se empregar, para encontrar um trabalho. A notícia boa, ela vem do CAGED, que foi divulgado ontem. Sim. Né? O CAGED é um acompanhamento diferente da PNAD. A PNAD coleta os dados nos domicílios, nas casas. Ela entrevista as pessoas, é uma amostra representativa de domicílios. O CAGED não é uma amostra, é o universo. As empresas são obrigadas a informar o governo quantos entraram, quantos saíram. E também ontem foi o último CAGED do ano de 2023, e a gente percebe uma coisa muito interessante. A faixa etária que mais encontrou emprego com carteira, segundo o CAGED, foi de 18 a 24 anos. Os jovens, que são os trabalhadores que têm muita dificuldade para se empregar, porque as empresas desconfiam, elas querem alguém com experiência. O jovem não tem experiência, então é muito difícil ele encontrar. Mas, para surpresa nossa, no ano passado, de cada 10 vagas criadas com carteira, 7 foram para essa juventude. Isso é uma coisa animadora. Talvez você pergunte por quê, o que explica isso? Isso é uma outra coisa interessante que está acontecendo no mercado de trabalho e que foi descortinada por colegas da Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Eles fizeram um estudo muito cuidadoso, muito sofisticado e descobriram, olha só que coisa interessante, que eu não sei se eu tenho tempo para ficar falando, eu vou tentar concluir rapidinho. Os programas de transferência de renda estão reduzindo a oferta de trabalho das pessoas mais velhas. Porque veja o seguinte, se esse salário médio é 3 mil, as pessoas com baixa qualificação têm um salário médio ao redor de 1.500, talvez.
E se elas pertencem ao Bolsa Família, elas recebem um auxílio que é generoso, é R$ 600, às vezes alcança até valores maiores. Então, muitas pessoas ficam desencorajadas de ir para o mercado de trabalho, porque aí elas perderiam esse auxílio. Então, elas estão reduzindo a sua disponibilidade de ir para o mercado de trabalho. Por isso que a população fora do mercado de trabalho também está crescendo. É um dado da PNAD. Cresceu 600 mil nesse ano passado. E o que isso provoca? As empresas hoje estão disputando os trabalhadores de menor qualificação. Eles estão ficando escassos. E aí os jovens provavelmente estão encontrando uma facilidade maior para se empregar. Olha o quebra-cabeças que é esse mercado de trabalho. Agora, do outro lado, os trabalhadores com 60 anos ou mais, aliás, eu diria até a partir de 50 anos, eles têm muita dificuldade de encontrar trabalho. Então, para esse nosso ouvinte, é verdade. O mar não está para peixe. É muito difícil uma pessoa encontrar trabalho depois dos 50 anos. Não chega a ser uma discriminação, mas é uma desvalorização. Quando, na verdade, devia ser o contrário. Uma pessoa já que acumulou experiência, acumulou idade, ela pode ser um acervo muito importante para a empresa, porque ela pode transmitir essa experiência para os mais novos. Mas não é isso que a gente vê. Sim. Como há um excesso de força de trabalho no Brasil, as empresas podem se dar ao luxo de escolher, e os não escolhidos são os mais idosos. Tá É uma pena que isso aconteça. Mas quem sabe, se a gente voltar a crescer, esse nosso amigo vai encontrar logo, logo uma ocupação. É isso, Pelo menos essa é torcendo a por minha ele torcida, e por né? todos. Sim. Por todos. Muito obrigada, professor Hélio Zilberstein, professor sênior da Faculdade de Economia da USP, coordenador do salariômetro da FIP, explicando para a gente aqui os detalhes do mercado de trabalho nesse momento no nosso país e a longa estrada que a gente tem que percorrer para, de fato, ter um mercado mais aberto para todos os profissionais. Um grande abraço para o senhor. Mais justo, sim. Muito obrigado. Obrigado, tchau. professor.